O TV Debate está no ar. Hoje vamos discutir sobre as cotas raciais, um sistema que permite pessoas que se autodeclaram negras ingressarem nas universidades e cargos públicos no Brasil. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional as cotas, mas o debate envolvendo especialistas e a sociedade civil se mantém em pauta. De um lado, os argumentos favoráveis de que cotas são necessárias para reparar os danos socioeconômicos e culturais causados pela escravidão. Já os críticos argumentam que nenhum mecanismo facilitador deve ser utilizado, fazendo valer o mérito e o esforço individual para acessar a universidade, por exemplo. O debate é complexo e abrange diversos fatores e visões de muitas áreas, como pedagogia, sociologia, história. Para essa discussão, convidamos a promotora de justiça Lívia Vaz, a doutora em sociologia Marcelene Garcia, o professor de Direito e cientista social Oswaldo Bastos, além da jornalista e coordenadora do Movimento Livres na Bahia, Priscila Chamas. Bem, começando por você, Lívia. As políticas de cotas, ao invés de reparação, elas não podem, de repente, ampliar ou fortalecer a discriminação? De forma alguma. Quando nós falamos em medidas de reparação, em políticas de ação afirmativa racial, não é mera retórica. Nós estamos falando de um Estado que promoveu a desigualdade racial por meio, inclusive, da sua legislação. Então, o Brasil é o último país das Américas a abolir o sistema escravocrata e, além disso, ele se utilizou do seu aparato legislativo para a exclusão dos negros, não apenas do mercado de trabalho, mas do sistema educacional. Então, nós temos a primeira Constituição brasileira de 1824, logo após, um ato complementar a essa Constituição proibia negros de frequentarem as escolas. Então, quando nós falamos em reparação, é realmente o Estado que promoveu a desigualdade racial, tem a obrigação de desconstruir essa realidade. Entendi. Priscila, qual a sua opinião? Você acha que repara? A gente tem uma noção da sua resposta, mas, por favor, explane sobre ela. Bom, sobre cotas raciais especificamente, eu acho que tem um fator que dificulta muito você saber quem é negro no Brasil, porque acho que o Brasil é um país muito miscigenado, então talvez seu tataravô seja negro, mas sua tataravó seja branca, e aí juntou com índio, depois juntou com branco de novo. E aí, quem é que deve a quem? Existe algum mecanismo de você medir a quantidade de melanina da pele? Eu acho que você instituir cotas por raça, na verdade, como já está acontecendo, acabam sendo instituídos tribunais raciais para decidir se você é negro o suficiente para você entrar pelas cotas. Se seus lábios são grossos o suficiente, se seu nariz está no formato adequado, se seu cabelo é crespo o suficiente. Eu acho que isso, sim, acaba fortalecendo o racismo, porque racismo nada mais é do que você dividir as pessoas por raça. E, na verdade, raça nem existe, existe raça humana, né? Somos todos seres humanos. Oswaldo, por favor. Bom, eu me posiciono contra porque, na verdade, essa ideia da cota racial, como todas essas políticas de minoria, ela tem uma origem muito forte ali na Escola de Frankfurt, né? É uma readaptação do marxismo feito pela Escola de Frankfurt, que tenta exatamente desconstruir a chamada sociedade ocidental, particularmente a sociedade moderna ocidental, e para isso atinge determinadas instituições importantes, que inclusive algumas delas já estavam no receituário revolucionário do senhor Karl Marx e do senhor Engels. Família, Estado, militarismo, universidade, escola, a universidade em particular. Por quê? Porque todas as instituições estão pautadas na ideia de uma meritocracia, particularmente ligadas à ideia de hierarquia. A universidade, desde que ela aparece no Ocidente, ela está pautada na ideia de meritocracia. Se nós temos uma sociedade desigual, eu também entendo que não é por uma questão de ordem racial que nós vamos estabelecer isso, até porque seria uma injustiça com os pobres de cabelo louro e olho azul que estão lá em Curitiba, que estão lá no Rio Grande do Sul, que estão lá em Santa Catarina. Que existe uma discrepância, né? Uma coisa muito visível de diferenças socioeconômicas na sociedade brasileira. Isso é fato, não precisa de estudo, não precisa de relatório, isso salta aos olhos. Agora, a questão é, se fala tanto educação no Brasil, que a educação inclusive virou um condão salvacionista, mas ela só faz declinar ano a ano, e isso inclusive é o que denuncia, que isso termina sendo uma denúncia, é o que denuncia os principais exames internacionais feitos para avaliar a educação no mundo todo, a começar pelo PISA. O Brasil hoje é o segundo pior país do mundo em leitura e interpretação. Então, quando nós falamos disso, eu posso afirmar, a escola brasileira ela é segregadora. Então, se nós precisamos corrigir determinadas segregações,
E aí todo mundo tem o direito de olhar pelo ângulo que quiser, pelo ângulo socioeconômico, pelo ângulo racial, mas se temos que corrigir determinadas segregações, e eu acho que tem que pensar isso no conjunto, e não isoladamente raça ou outra qualificação qualquer, é preciso primeiro parar com essa brincadeira de, ao invés do professor ir para a sala de aula, o professor ficar passando ideologia revolucionária, substituindo o conhecimento intelectual cognitivo pelo não cognitivo revolucionário, que é o que está acontecendo hoje, inclusive com a reação chamada Escola Sem Partido. Se a gente atacar, levar a sério a educação, nós vamos corrigir muitas coisas que estão aí visíveis à luz do dia. Marcilene, por favor, política de cotas, você acha que elas reparam ou que elas podem fortalecer a discriminação? A ideia de ações afirmativas, ela vem para promover igualdade de oportunidade. Por óbvio que a gente tem que perguntar para quem e se há necessidade efetivamente. Essas políticas de ações afirmativas por meio de cotas raciais, inclusive, elas levam em consideração as injustiças históricas, ou seja, a escravização. Se o país institucionalizou, do ponto de vista de política de Estado, a escravização, em que em 88 esse mesmo Estado não criou políticas de igualdade de oportunidade, não é justo que essa população seja incluída, se é a população negra que efetivamente constrói as bases sociais e econômicas deste país, que alguns autores inclusive vão dizer com as mãos, com os pés, com a mente e com o coração, né? Não há uma dívida. O que é que nós podemos dizer de uma sociedade que é a segunda nação mais negra do planeta, que só perde para a Nigéria em quantidade de negros, em que 2000, de todos os universitários do país, 98% eram brancos. O próprio Ricardo Henriques vai dizer, um material importante do IPEA, que são dados de África do Sul, no regime oficializado do Apartheid, porque lá um negro tinha mais chances de chegar à universidade no regime oficializado do Apartheid do que aqui no Brasil. Como é que a gente pode achar justo e natural estarmos na Bahia, em Salvador, que é das cidades mais negras da América Latina, e que tivemos na universidade turmas de Direito e Medicina, as pessoas socialmente brancas? Quem é que pode achar que isso é natural? Levando em consideração, inclusive, o mundo do trabalho, que qualquer pessoa que é negra e não negra, porque a população branca tem consciência das vantagens, que vive nessa sociedade, inclusive, sobretudo aqui, a soteropolitana, entre um branco e um negro, a vaga preferencialmente de um branco. Um negro precisa ter um currículo melhor, a vaga é do branco, um currículo 2 vezes melhor, a vaga é do branco, 3 vezes melhor, parabéns, você será contratado. Isso é justiça. As pessoas, elas são julgadas. A ideia de mérito neste país tem a ver com tonalidade de pele, que alguns diriam, inclusive nos anúncios, precisa-se boa aparência para ser contratado. Então, olha, a gente tem que pensar que essas políticas de cotas raciais, elas não vieram para prejudicar outros grupos. Aliás, os dados estatísticos vão mostrar que nesses 98% de brancos que tínhamos em 2000 na universidade, que isso é uma afronta, porque saber é poder, e essa é uma frase do Foucault, saber é poder. Como estamos numa sociedade democrática em que a população negra não participa dos espaços de poder e não participa ainda. Nós temos um grande problema, a população negra sofre de carência de renda, são os pobres e miseráveis, e de pobreza política também, porque não participa dos espaços para poder pensar, inclusive, as políticas públicas que deseja para elas. Porque na maior parte das vezes as políticas públicas universalistas, aquelas para todos, acabam impactando mais a população branca pobre. E aí eu tenho que pensar, por que isso efetivamente acontece? E aí tem conceitos importantes como o de racismo institucional. A gente sabe como operam as instituições que vão dificultando a ascensão da população negra nos diversos espaços. Mas poderia falar do atendimento à saúde. Por que mulheres negras têm mais chances de não ter um atendimento efetivo do ginecologista, de tocar, de levar para a maca, de sentar, né? Quando a mulher branca é tratada de forma diferenciada. São questões importantes de pensar que um país não pode se desenvolver de forma justa, excluindo 53% da população que é negra, e que no caso da Bahia dá quase 80%. Queria inclusive complementar com o seguinte, é muito fácil falar em mérito quando nós nunca tivemos nesse país igualdade de oportunidades. Isso. É muito fácil. Então a meritocracia pura nesse sentido, ela vai garantir apenas uma coisa, que é a manutenção do status quo, que é a manutenção da desigualdade racial.
E o Brasil, inclusive, já foi reconhecido como um país institucionalmente racista pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Simone Diniz. Então, nós temos que realmente observar essas questões. A professora Marcelene Garcia colocou aqui, logo após a abolição da escravatura, que é em 88, a gente tem no Brasil uma política de embranquecimento da população, baseada no racismo científico e eugenista, e inclusive a legislação apoia isso, dificultando o ingresso de imigrantes africanos e asiáticos que precisavam de autorização do Congresso Nacional para ingressar no país e, ao mesmo tempo, subvencionando, inclusive custeando, a imigração europeia. Então, o mercado de trabalho brasileiro, logo após a abolição da escravatura, ele vai absorver a mão de obra europeia e não a mão de obra dos libertos. Então, se impede, nesse momento, a criação, a constituição de uma classe média negra nesse país. Então, o que a gente está falando realmente é de reparação. Realmente é de reparação. E não adianta dizer que não existem raças humanas, porque raça não é uma construção biológica. Desde 1950, pelo projeto Genoma, que nós já sabemos que cientificamente raças humanas não existem. Isso é evidente. Só que isso não ilide, não afasta o racismo e a discriminação racial, que é a raça, portanto, fundada na sociologia, uma construção sociológica. O próprio STF já reconheceu isso num julgamento muito importante, que é o julgamento Siegfried, no qual ele diz que a raça não se constrói biologicamente, mas sociologicamente. Então, o que é que o direito tem a ver com isso? Enquanto a raça, de fato, for um obstáculo, for um fator que dificulta o acesso a direitos fundamentais, o direito precisa continuar pautando a raça para proteger e para promover a igualdade racial. Priscila, com base nos dados e exemplos que Lena e Lívia deram, você há de concordar que as oportunidades não são as mesmas para pessoas de pele clara ou de pele mais escura no nosso país. Vamos lá. Uma coisa, na verdade, tem duas questões aí. A primeira é que realmente existe um problema. Faltam negros na universidade. Certo, isso é verdade. Mas será que eles não entram na universidade porque eles são negros ou porque eles tiveram uma educação ruim a vida inteira? A gente tem no Brasil uma das piores educações do mundo. O Brasil é o 8º país em índice de analfabetismo. 78% da população, dos estudantes dessas escolas públicas, não conseguem entender o que eles leem, ou seja, são analfabetos funcionais. 95% das pessoas que saem do ensino médio nas escolas públicas não conseguem resolver problemas simples, eles não sabem matemática básica. Será que a solução é realmente você começar a construir a casa pelo telhado? Quando você constrói uma casa, uma edificação, você tem que começar pela base. Então, assim, o problema não é o final do processo, né? Não é o processo de vestibular que é o problema. Não é por isso que o negro não entra, não é por isso que o pobre não entra. Ele não entra porque, desde o início, ele teve uma educação muito ruim, porque a escola pública é ruim, né? E a maioria dos estudantes de escola pública são negros. Então, o problema é muito mais de uma educação ruim do que por ele ser negro. Então, eu acho que, assim, muito mais do que cota, a gente nem deveria estar discutindo cota, a gente deveria estar discutindo soluções para a educação básica. Porque eu acho que a educação básica é o mais importante, né? A base de tudo. Se uma pessoa não sabe matemática, ela não consegue nem ser caixa de supermercado, ela não consegue nem trabalhar numa loja, né? Nem ser atendente de balcão, porque a educação básica, enfim, é a base. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que, será que a universidade é realmente o local para se fazer justiça social? A universidade, a função da universidade é ser um centro de saber, né? Produzir conhecimento. O Brasil não tem nenhuma universidade entre as melhores do mundo. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que o momento de se fazer justiça social não é uma universidade. O momento de se fazer justiça, de se promover a igualdade de oportunidades, que eu concordo que é necessária, é na educação básica, para que os pobres, os negros, consigam competir de igual para igual com os brancos e ricos. Isso é um projeto revolucionário, já muito bem planejado, muito bem elaborado, inclusive, de fato, com respaldo de diversas instituições estrangeiras. Não é por acaso agora, por exemplo, que os Estados Unidos e Israel estão se afastando da Unesco, né? Basta olhar aquele livro do cientista político Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, onde ele relata muito claramente toda uma manipulação ideológica que está acontecendo na educação no mundo, e o Brasil, como sempre, é um cenário de testes de mudança de comportamento, a tal da engenharia social, né, onde você sai de uma educação cognitiva intelectual para uma educação não cognitiva emocional. Isso se traduz em quê? Se traduz em que a escola, desde a masteridade até a própria universidade, é um local agora de manipulação ideológica. Isso oficializado pela dona ONU e pelas suas correlatas Unesco e Unicef. É um projeto mundial que vem sendo denunciado.
Aqui no Brasil, como sempre se dá pouca atenção, é interessante como a gente dá aquele salto histórico para justificar a tal da dívida histórica, que é uma coisa extremamente complexa. Isso é um projeto. Não adianta se olhar isoladamente. Tanto sim que, como eu estava dizendo, a gente dá um salto do aqui e agora lá para o século XIX, né, e esquece, como bem colocou, de olhar a escola hoje. Ninguém, quando você chama para conversar sobre a escola, todo mundo corre para um lado, corre para o outro, né, mas ninguém foca. Né? Quem está dominando o ensino brasileiro, ainda no regime militar? A esquerda brasileira. A lei de atividades básicas foi feita por quem? Quem inspirou a lei de atividades básicas? Darcy Ribeiro e Paulo Freire. O analfabeto funcional é a consequência da aplicação da pedagogia Paulo Freire no Brasil, que tirou o livro da sala de aula. Paulo Freire, um autor inclusive rudimentar, deixa muito claro, aplica a dialética marxista em sala de aula. O professor tem que o aluno tem que se opor. O aluno é um oprimido, ele tem que se opor, ele tem que debater com o professor, porque o conhecimento do professor é burguês e aquele conhecimento não interessa. Paulo Freire é muito claro, educar é doutrinar. E para Paulo Freire, a única leitura possível é a leitura revolucionária. Muito bem. O que é que resultou nisso? Um declínio vertiginoso da qualidade da educação no Brasil e que não se assume isso, a esquerda brasileira, a esquerda pedagógica brasileira, inclusive, não intelectual, acadêmica, não assume isso, aí vem aquele saudosismo de novo. Vamos lá para trás. Foi o regime militar. Eu me eduquei no regime militar, tenho 3 livros publicados. Aí eu pergunto, como é que este modelo escolar ele pode contribuir substancialmente para, de fato, corrigir certas desigualdades, discrepância, não é desigualdade, é discrepância mesmo, né, que nós estamos assistindo aí. E que tem, sem dúvida alguma, raízes do passado. Ninguém pode negar isso não, isso é fato. Daqui a pouquinho a gente volta com esse seu questionamento. Bem, o TV Debate de hoje discute cotas raciais. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com esse tema.